Olá pessoal, tudo bem? O tópico da aula de hoje consiste na linearização de sistemas não lineares, tá? E quando a gente fala de linearização, a gente está procurando obter um modelo, vamos colocar aqui, modelo local para um determinado sistema. Como assim modelo local? A gente quer analisar como o sistema se comporta próximo ao ponto de operação. E o que seria esse ponto de operação? Seria o valor da variável de saída desejado, tá? Por exemplo, se é um sistema térmico e o objetivo é controlar a temperatura na temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo. A gente vai observar como esse modelo ele se comporta em torno de 30 graus Celsius para pequenas variações, para mais ou para menos este valor. Se é um sistema eletromecânico como um motor, servomotor de corrente contínua, e a gente quer controlar a velocidade, a gente vai escolher a velocidade, a partir da velocidade de operação dele, né, obter uma representação próxima a essa velocidade de interesse. Por quê? Por que fazer isso, né? Porque na prática os sistemas, né, eles têm características não lineares. Como assim? Eles não obedecem puramente, né, o princípio da superposição, significa que ele possui as propriedades de homogeneidade e aditividade, como a gente estuda na disciplina de análise de sistemas lineares e também até na disciplina de circuitos elétricos a gente estuda um pouquinho disso, tá? Quando a gente tem um sistema que é linear, né, a gente pode decompor, se a gente tem mais de uma entrada, né, ou a gente pode pegar um sinal e decompor ele em várias partes e analisar como o sistema ele se comporta para cada uma das partes e no final juntar tudo somando as respostas individuais, né? Mas nos sistemas não lineares a gente não pode fazer isso, tá? E na maioria dos sistemas, né, como por exemplo o sistema com engrenagem, vai ter folga. A folga vai apresentar uma não linearidade no sistema, que é uma faixa para a qual não tem deslocamento angular a partir do giro, né, dessa engrenagem. Um sistema eletrônico, por exemplo, que consiste em amplificadores operacionais, ele vai ter uma tensão, uma excursão nos valores de tensão de saída, vai depender da fonte que é aplicada, tá, para alimentar esses componentes. Tá? Não tem, ele possui pontos de saturação, tanto para mais quanto para menos. Então, isso daí é uma outra característica não linear. A saturação, a outra seria a folga, causaria aí um efeito de tempo morto nesse sistema, tá? Que seria um intervalo de tempo que não tem reação na resposta, tá? Desse sistema. Um outro tipo de não linearidade, um sistema mecânico em translação, tá? Ele vai percorrer uma determinada distância, mas não vai ser infinita, né? Mesmo que ele seja instável, tá? Por quê? Porque ele tem que parar em algum lugar, né? Existem forças de atrito que vão impedir ele, por exemplo, se eu pegar um modelo e representar ele como não tendo coeficiente de atrito entre um corpo e o solo, na prática isso não acontece, né? Além disso, o amortecimento, né, como o amortecedor viscoso ele reage a partir de variações de velocidade, tá? Dependendo da velocidade que é aplicada, isso vai mudar, tá? A gente considera que tem uma relação linear entre a força que é produzida a partir, né, de um amortecedor viscoso quando tem um determinado corpo sofrendo experimentando, né, uma velocidade, mas se essa velocidade for muito alta, acontece que muitos amortecedores eles vão se comportar, vão produzir uma força a partir vai ser proporcional ao quadrado da velocidade. Então tudo isso, né, representam termos que, quando a gente vai modelar um sistema, eles apresentam não linearidade. Uma variável que está elevada ao quadrado é uma não linearidade.
tá? Uma esterese, no caso, uma zona morta, né, no caso daqui do exemplo da engrenagem, é um outro tipo de não linearidade. Agora a gente pensa a saturação também. Então, a gente pode considerar esse modelo por partes. Linear, um modelo ele pode ser linear por partes também. E a gente pode verificar como ele se comporta em diferentes pontos de operação e projetar diferentes controladores dependendo do ponto de operação que ele vai ser mantido. E a gente pode também modificar os parâmetros desse controlador dependendo desse ponto de operação. Então, mas a partir, né, dessa introdução da importância, né, de considerar, né, que os sistemas, na realidade, eles são não lineares, mas a gente pode linearizá-los. E por que a gente vai fazer isso? Porque linearizando um sistema, a gente tem as ferramentas de análise de sistemas e de projeto de controle clássico, que elas são mais fáceis de se trabalhar, tá? Então, vamos começar. Um exemplo aqui. A gente pode linearizar um sistema. Vamos considerar primeiro uma relação y igual a f de x. Y é uma função de x. E a gente pode traçar um gráfico. Tá? Vamos traçar um gráfico para esse aqui. Tá? Esse aqui, eu vou traçar esse gráfico aqui. Eu posso ter uma relação entre x e y aqui, tá? Que é uma parábola, tá? Veja que se é uma parábola aqui, isso aqui não vai ser um sistema linear, não vai ser uma relação linear entre a entrada e a saída, tá? Porque você pode ver que isso aqui não vai obedecer o princípio da superposição, tá? Isso aqui é como a gente tem uma parábola, né? Mas aí, se a gente quiser analisar ele em determinada faixa de valores, por exemplo, um determinado ponto, tá? Eu posso analisar nas redondezas desse ponto, tá? Eu posso considerar que ele se comporta como se fosse uma reta. E é isso que a gente faz quando a gente lineariza, através, por exemplo, da série de Taylor, né? A gente vai utilizar a expansão em série de Taylor, tá? Aí quando a gente faz expansão em série de Taylor, a gente vai ter, a gente pode seguir e ter vários componentes aí para aumentar a ordem, tá? Pode ser uma série de Taylor, uma expansão em série de Taylor considerando o primeiro e os termos de maior ordem a gente despreza, tá? Aí como é que isso funciona, né? Veja, se eu tenho um y igual a f de x, só que essa relação ela é não linear, eu quero linearizar ela, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, se tem como eu fazer esta suposição, a gente pode escrever que y vai ser igual a f de x', tá? Que vai ser igual ao quê? A derivada da função, tá? Em relação a x com x igual a x', que multiplica x menos x'. O que é isso daqui? É uma pequena variação em torno do ponto de operação. Aqui, ó, esse x' é o ponto de operação, tá? Desse sistema. A gente vai trabalhar. Esse aqui é o primeiro termo. Isso aqui é uma constante. E é o primeiro termo da minha expansão da série de Taylor. Mas 1 sobre 2 fatorial, segundo a derivada da função, em função de x com x igual a x', que multiplica x menos x' ao quadrado, mais assim sucessivamente. Tá? Se a gente desprezar esses termos aqui a partir do segundo termo da nossa expansão em série de Taylor e a gente ficar só que isso aqui, tá? A gente está dizendo que a gente pode representar esse sistema não linear por essa reta nessa vizinhança. Quando a gente despreza esse resto aqui, tá? A gente está dizendo que a gente pode fazer essa suposição e ela é válida. Então, se a gente desprezar os termos de maior ordem, a gente vai ter aqui que y igual a
y', tá? Mais k x menos x', tá? Esse y de linha aqui é fx', tá? E quem é k? K vai ser igual à derivada da minha função, a função de x, avaliado no ponto de operação, tá? E se a gente tiver uma função que ela não é apenas função de x, mas se a gente tiver, por exemplo, y é igual a uma função de x1 e x2, como vai ficar a nossa expansão em série de Taylor? A gente vai poder aproximar isso aqui como f de x1', x2', mais... Aí vem derivada parcial de x1, x menos x, x1 menos x1', tá? Mais derivada parcial de f, né? Em função de x2. x2 menos x2', tá? Mais 1 sobre 2 fatorial e vem a segunda derivada, né, parcial. Tá? x1 menos x 1 linha ao quadrado, tá? E a gente vem com mais 2, derivada parcial da função, em função de x1 e x2, tá? x1 menos x1', x2 menos x2', tá? Mais derivada, segunda derivada, né, aqui, tá? Em função de x2 menos x2', aqui ao quadrado. Então aqui também a gente pode desprezar os termos de maior ordem e ficar com essa parte aqui da nossa série de Taylor, tá? Aí esse x2 aqui poderia ser uma entrada U, por exemplo, de um determinado sistema, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa da gente ter y vai ser igual a y', mais ck1 x1 menos x1', mais k2 x2 menos x2'. Sendo que k1 é a derivada parcial da função em relação a x1, k2 é a derivada parcial da função em relação a x2, tá? Então é disso aqui que a gente precisa para linearizar um sistema. Disso e disso. A gente quer calcular esses caixas, tá? Aí se a gente lineariza isso aqui, a gente consegue tirar uma função de transferência, tá? E a gente tem 3 exemplos para fazer aqui. Ó, primeiro, vamos lá. Linearize a expressão z igual a xy em torno de x é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7 e y é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 12. Encontre o erro entre a expressão original e a linearizada. Tá? Ó, veja que aqui a gente tem uma expressão, ó, z é igual a f de x e de y, tá? Isso aqui é igual a xy. E como a gente quer em torno de entre 5 e 7 para x e entre 10 e 12 para y, vamos escolher x' igual a 6, y' igual a 11, tá? Ó, fazendo isso, a gente vai ter aqui que z vai ser igual a f de x', y', mas a gente vai derivar essa função em relação a x. Isso aqui vai dar y', que multiplica x menos x'. Mas a derivada disso aqui em função de y vai dar x', tá? Que multiplica y menos y'.
Para quem é f aqui de x', y'? Ó, isso aqui vai ser... Eu substituo aqui esse x e esse y por 6 e 11. Então, isso aqui vai dar 66, tá? Então, z vai ser igual a 66 mais... y' é 11, x menos x'. E x' é 6, y menos y', tá? E agora a gente tem o seguinte, ó, x menos x', x' é 6. Então, 6 vezes 11 é 66, então vai ficar 66 mais 11x menos 66 mais 6y menos 6 vezes y'. Aqui x' é 6, né? Então não é 66. Vamos corrigir. Aqui é x menos x'. Tá, é sim, ó. X' é 6, né? Tá, x' é igual a 6. Então aqui vai ficar 66 mesmo. Y' é 11. Ó, 11 vezes 6 vai dar menos 66 de novo. Tá? Aí se eu cancelar isso com isso aqui, eu vou ter que o meu z vai ser igual a 11x mais 6y menos 66. Isso aqui próximo, né? Isso aqui entre... É pro x entre 5 e 7 e o y entre 10 e 12. Tá? Vamos calcular o erro agora, ó. Vamos calcular o erro. A gente quer o erro para quanto, ó? Vamos pegar e avaliar. A expressão original, z vai ser igual a x, y. Tá? Vamos encontrar o erro quando a gente tem o seguinte, x igual a 5, y igual a 10, por exemplo. Tá? Então aqui 5 vezes 10 vai dar 50. Tá? E aqui embaixo a expressão linearizada, eu vou chamar de ZL, vai ficar 11 vezes 5 vai dar 55, mais 6 vezes 10 vai dar 60, menos 66. Tá? Então ZL aqui, ó, olha só quanto deu. 60, menos 66 mais 60, isso aqui vai dar menos 6. Ó, deu 49, né? 60 menos 66 mais 55, tá? E o erro vai ser quanto aqui em porcentagem, por exemplo? Vai ser 50 menos 49 dividido por 50 vezes 100, tá? Então, 1 dividido por 50 vezes 100, ó, o erro aqui deu 2%. Então, a gente pode dizer que é próximo, né? Menos de 5% de diferença, né? O erro, por exemplo, a gente tem 10. Agora, vamos ver o erro. Vamos calcular o erro agora. O erro quando a gente tem x igual a 20 e y igual a 20 também. Ó, nesse caso, z vai ser igual a 20 ao quadrado, né? Ó, 20 ao quadrado dá 400. E se a gente substituir isso na nossa expressão linear, vai ser 11 vezes 20 mais 6 vezes 20 menos 66. Ó. Na linearizada deu 274. Dá 274. Ó, veja que agora, quanto é que deu o erro aqui? Vamos pegar 400 menos 274 dividido por 400 vezes 100. Ó, 400 menos isso dividido por 400. 274 dividido por 400 dá isso aqui vezes 100, ó. O erro dá
31,5%, tá? Por quê? Porque esse nosso modelo linear ele serve para próximo daquele valor lá que a gente considerou, entre 5 e 7 e entre 10 e 12, tá? Se eu coloquei um valor que está além, que é muito diferente, ó, o que aconteceu? Não deu certo, né? Não deu certo que eu digo, ó, deu um valor de erro alto, né? Então, isso que é a questão, é que a gente tem um modelo que a gente chama local, tá? A gente tem um modelo local. Ele é válido próximo desse ponto de operação, tá? Que a gente escolheu para linearizar, ok? Bem, no exemplo 2, a gente tem agora um circuito que ele tem um resistor não linear. Ó, bem aqui, tá? A gente tem um resistor não linear e ele vai ter uma queda de tensão VR. E a gente quer obter um modelo linearizado que consiste na relação entre a tensão no indutor no domínio da frequência, a relação, né? Entre a tensão no indutor no domínio da frequência e a fonte, Vs. E veja que a gente está considerando aqui Vt uma fonte de pequenos sinais. Veja que a gente tem uma bateria aqui de 20 volts, tá? Tem uma fonte Vt de pequenos sinais. Então vamos considerar aqui para o nosso problema que V, o ponto de operação para a tensão aqui é 0, tá? É muito pequenino em relação ao outro. Tá, vamos considerar então um ponto de operação 0. A gente vai para essa fonte de pequenos sinais. A gente vai avaliar o comportamento do circuito próximo a esse valor de 0. Pode ser aqui uma fonte alternada, tá? Que ela varia assim de amplitude baixa, em torno de 0, tá? Aqui a gente tem um indutor, que é um componente linear, e uma bateria. Então vamos escrever a equação para esse circuito com base na lei de Kirchhoff das tensões. A gente vai ter que V de T vai ser igual a VR mais VL mais 20. Tá? A gente tem, na verdade, vamos fazer o seguinte, ó, aqui, vamos colocar essa fonte aqui assim, ó. Tá? Aqui é menos e aqui é mais, ok? Então aqui, fazendo isso, vai aparecer aqui menos 20, tá? E quem é VR? Veja que a relação entre a corrente e a tensão nesse resistor não linear, ó, IR e VR, tem uma função exponencial. Ó. A corrente ela varia, né, com base em uma função exponencial crescente aqui, dependendo do valor de VR. Né? Se o VR for positivo, a gente vai ter uma exponencial que cresce. Tá? E assim, vamos lá, né? O que a gente pode fazer? Vamos escrever agora essa relação aqui, a gente quer a tensão, para substituir aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos lá. IR vai ser igual a 2 exponencial de 0,1 VR. Ó, a gente tem que exponencial de 0,1 VR vai ser igual a 1 sobre 2 IR. Tá? Se eu aplicar logaritmo natural nos dois lados da igualdade, eu vou ter que 0,1 VR vai ser igual a logaritmo natural de 1 sobre 2 IR. E eu tenho agora, pronto, consegui o meu VR, vai ser igual a 10 logaritmo natural de 1 sobre 2 IR. Então, vamos colocar a nossa fórmula, tá? Vt vai ser igual a 10 logaritmo natural de 1 sobre 2 IR. Mas VL, quem é L? VL, né? Vai ser indutância vezes a derivada da corrente R. Então, a indutância é 1 Henry, então aqui a gente vai ter a derivada de R dt. Por que derivada de IR? Porque a gente tem um circuito sério aqui, então essa corrente que circula aqui é a mesma. Tá? Menos 20.
ok? Rearranjando esta equação, a gente tem que a derivada de r dt vai ser igual a menos 10 logaritmo natural de 1 sobre 2ir, tá? Mais vt mais 20. Então tá aqui o nosso, a gente tem aqui um modelo não linear, né, para representar esse circuito por causa desse resistor, que ele não é linear, tá? Então, agora a gente pode fazer o quê? A gente tem que avaliar isso aqui no ponto de operação, ó. Se a gente dizer que a derivada de r em função do tempo aqui, ó, é uma função de r e de v, tá? A gente tem a derivada, é uma função de r e de v, ok? Então, se a gente tiver no ponto de operação, ó, f de r linha, v', isso aqui vai ser igual a zero, tá? Por quê? Porque a gente está considerando isso aqui em regime permanente no ponto de operação. A derivada, se a gente tem uma função, ó, que é esse vt aqui em regime permanente é constante, tá? A derivada vai produzir também uma corrente constante, a derivada dessa corrente vai ser zero. Então, no ponto de operação, a gente tem que essa função aqui vai ser igual a zero, tá? Quando a gente tiver R' e V'. Lembrando, porque se está no regime estacionário, no ponto de operação, a gente não tem variação de corrente no circuito. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ter que 10 logaritmo natural de 1 sobre 2 e R'. Isso aqui vai ser igual a... Ó, e a gente está considerando aqui, ó, quanto é a V', que é por causa do que a gente tem aqui uma fonte de pequenos sinais, está considerando zero. Então, isso aqui vai ser igual a 20, tá? Então, o logaritmo natural aqui de 1 sobre 2 e R' vai ser igual, corta isso aqui, a 2, tá? Então, agora a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Aplica exponencial, função exponencial no lado da igualdade, tá? A gente vai ter 1 sobre 2 e R' vai ser igual ao exponencial de 2. Tá? Então, o IR' ó, vai ser igual a exponencial aqui de 2 vezes 2. Então, meu IR' vai dar aqui 14,778 amperes. Essa é a minha corrente no regime estacionário. Tá? Em torno aqui de zero, né, para a fonte. Próximo de 0 volts, como é uma fonte de pequenos sinais, tá? A gente vai ter essa corrente aí em regime estacionário. A derivada disso aí vai ser zero, né? Então, por isso que a gente tem isso aqui também, ó. E agora a gente pode escrever, ó, essa nossa derivada aqui, tá? Ó, derivada de r em função do tempo. Isso aqui, linearizando, né, vai ser um fx'. Aqui não é x e y', né? Isso aqui é do exemplo passado. Aqui vai ser ir' e v'. A gente já sabe que isso aqui é zero. Mas derivada parcial da minha função de ir v em relação a ir com ir igual a ir', que multiplica ir menos ir', tá? Mais derivada parcial aqui da função, que é a função de ir em função agora de v, com v igual a v0, tá? Aqui multiplica aqui v menos v', tá? Então, vamos começar logo fazendo essa conta aqui, ó, da derivada dessa função de RV em função da tensão, EV igual a V', ó. Se a gente pegar essa função aqui, derivar, se a gente pegar essa equação aqui, tá? Pegar isso aqui
e derivar em função de V, a gente vai ter 1, tá? Isso aqui vai ser 1, tá? Então, isso tudo aqui vai ser igual a 1. A gente vai ter V menos V'. Tá, então agora a gente precisa derivar a nossa função em função de IR. E fazer IR igual a IR'. Ó, a gente derivar isso aqui, ó, e derivar da constante que é 0, em relação a V aqui vai dar 0, a gente tem que derivar menos 10 logaritmo natural de 1 sobre 2 IR. Tá, a gente tem aqui o seguinte, ó, logaritmo natural de 1 sobre 2 IR para a gente derivar, porque esse 10 está aqui na frente multiplicando, né? Tá, vamos pegar, vamos colocar aqui, essa aqui é a nossa expressão, né? Que a gente quer derivar, tá? Ó, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo natural de 1 sobre 2 mais logaritmo natural de IR. Quando eu derivar, isso aqui é uma constante. Então, quando eu derivar, isso aqui vai para 0, tá? Isso aqui vai ser 1 sobre IR. Então, a minha derivada aqui vai ser igual a 1 sobre IR. Com IR igual a IR', vai ser 1 sobre IR'. Tá? E isso aqui tem que multiplicar menos 10. Então, vai ficar menos 10 sobre IR'. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 10 dividido por IR' é 14,778, ó. Dá menos 0,677, tá? Então, esse valor ele vem bem aqui, tá? Vamos dar mais um espaço, tô fazendo passo a passo, né, pra gente... sem fazer igual o livro que ele pula, né, e considera que você entendeu tudo, né? Então, vamos lá. dr/dt, isso aqui vai ser igual, ó, a menos 0,677, que multiplica IR menos IR', tá? Mais 1, que multiplica V menos V'. Ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, isso a gente está obtendo uma relação para corrente, né? Tá? A gente está obtendo aqui uma relação para corrente. Se a gente chamar aqui, ó, de delta IR vai ser IR menos IR', a gente tem aqui que delta IR dt vai ser... Vamos colocar isso aqui para o lado esquerdo da igualdade. Mais 0,677 delta IR. Isso aqui vai ser igual a V. Tá? Lembrando, IR e V são funções temporais, tá? E se isso aqui, ó, quanto vai ser IR, né? IR vai ser, então, delta IR mais IR', tá? Então, a gente pode substituir esse R aqui. Se a gente fizer isso, ó, vai ser a derivada de delta IR mais IR'. A derivada de IR' vai ser 0. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui como a derivada de delta IR dt. Lembrando, por que eu faço isso? 77 delta IR vai ser igual a V. Por que isso aqui, né? Porque o meu IR é igual a delta IR mais IR'. Só que quando eu derivar IR' vai dar 0, derivada da constante. Agora eu posso aplicar a transformada de Laplace aqui. Eu vou ter S delta I de S, tá? Aplicando Laplace. S delta I de S mais 0,677 delta I de S. Isso aqui é igual a V de S. Então, a gente tem a saída I de S sobre a entrada V de S. Vai ser igual a 1 sobre S mais 0,677. Tem uma função de transferência que relaciona a tensão aqui a IR, né? Tensão e corrente. A corrente é a tensão da entrada para pequenos valores em torno ali de 0 dela, tá? Só que a gente não quer a relação entre corrente e tensão. A gente quer a relação entre a tensão no indutor e a fonte. Então vamos lá. Quanto é aqui, ó, vamos colocar aqui uma barrinha.
Atenção aqui, VLT, isso aqui vai ser LDIRT dt. Eu não estou colocando a dependência temporal aqui, vamos deixar assim. Isso aqui vai ser igual a derivada de IR, né? Delta IR mais IR' dt. Então, meu VLT vai ser igual a derivada de delta IR dt. Aplicando o transformado de Laplace aqui, eu vou ter VLS vai ser igual a S delta IR S. Então é só multiplicar por S aqui e multiplicar por S aqui do lado da igualdade. Se eu fizer isso, vai aparecer aqui VLS em função de VS. Isso aqui vai ser S sobre S mais 0,677. Essa aqui é a nossa função de transferência que a gente está procurando. Lembrando que isso aqui é um S, tá? Isso aqui também é um S. Então está aqui o nosso sistema linearizado. Ok? A gente linearizou esse circuito com esse componente, esse resistor não linear, tá? Aí essa formulinha aqui, né, essa função de transferência é muito mais fácil de se trabalhar, né, do que trabalhar com isso aqui, né? Que tem esse logaritmo natural aqui, tá? E vamos para finalizar, vamos fazer mais um exemplo, só que agora com esse sistema hidráulico. Linearize o modelo para obter, agora a gente quer obter uma relação entre pequenas excursões em torno do nível, da altura, do nível de líquido aqui, tá? Dessa coluna. E a vazão. Essa aqui é a vazão de entrada, tá? Aqui é a vazão de entrada, QI. A gente quer um modelo linearizado em torno, né, para pequenas excursões em torno do ponto de equilíbrio. Veja, a gente tem aqui um tanque, ó, cilíndrico. Tanque cilíndrico, qual vai ser o volume dele? Vai ser área da base vezes a altura, né? Ó, a gente já tem aqui a área da base, tá? A gente tem uma área aqui na base e multiplicado pela altura, isso aqui vai dar o volume, sendo que o volume vai ser variante no tempo, porque a altura muda, dependendo da vazão de entrada e da vazão de saída. Então, a gente pode escrever uma relação aqui entre a vazão de entrada, a vazão de saída e o volume de líquido como a variação de volume em função do tempo, né, vai ser função de QI menos Q0. Vazão de entrada menos a vazão de saída. A vazão de entrada, né, é o que a gente está interessado aí em analisar, tá? A partir dela a gente vai obter uma variação de nível. Ok? E a gente tem aqui, ó, se volume é área vezes altura, se a área é constante aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, THDT, isso aqui vai ser igual a QI menos, a gente pode escrever aqui a vazão de saída em termos da altura, porque ela vai depender aqui da altura, isso aqui é um sistema não linear, tá? Quanto maior a altura aqui ou menor, a vazão muda, tá? Você vai ter uma vazão maior ou uma vazão menor de saída, dependendo da altura do nível de líquido. E a gente pode escrever isso aqui como sendo uma constante de proporcionalidade K vezes raiz quadrada de H, tá? Então a gente tem aqui, ó, veja que a gente tem uma equação diferencial, de novo, não linear, né? Isso aqui dH dt vai ser 1 sobre A QI menos K sobre A raiz quadrada de H, tá? Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez, por exemplo, passado. Isso aqui vai ser uma função de QI e de H, tá? Ó, no ponto de equilíbrio, quando a gente tem F de QI linha e H linha, né? Isso aqui vai ser igual a zero, né? Porque se a gente está em regime estacionário,
a altura vai ser constante. De novo aqui, a derivada da altura em função do tempo vai ser zero. Então, a gente tem aqui em regime estacionário, né, a gente tem 1 sobre A QI vai ser igual a K sobre A raiz quadrada de H linha. E aqui é QI linha, né? Certo? Então, eu corto esse A com esse A aqui e a gente vai ter o seguinte, ó, se você tem, por exemplo, um determinado H' que você sabe, sei lá, que isso aqui é 50 centímetros, por exemplo, tá? E se você sabe qual é essa constante de proporcionalidade que você pode obter a partir de um experimento, tá? Você pode construir uma curva entre a vazão e a altura, tá? Você pode fazer uma curva entre a vazão, no caso a vazão de saída, né? A vazão de saída e a altura do nível de líquido, você pode fazer um experimento para coletar esses dados através de sensores, um sensor de nível e um sensor de vazão. Aí, fazendo isso, você pode construir uma curva e, próximo do ponto de operação, você considerar como se fosse uma reta. Aí, isso vai te dar aí um coeficiente, tá? Que vai ser esse K. Ok? E se você tem o ponto de operação que você quer, você tem o K, você calcula a vazão QI no ponto de operação, mesmo sem você ter um sensor de vazão aí na entrada, entendeu? Na entrada dessa massa de água. Dá para você fazer isso. Então, e você vê, isso aqui vai dar zero. Então, vamos lá. A gente vai escrever aqui, isso aqui vai ser igual a F, QI linha, H linha. A gente já sabe que isso aqui vai ser zero, porque a gente está considerando que está em regime estacionário, tá? Mas, derivada parcial de F, QI, H em função de QI em QI igual a QI' que multiplica QI menos QI linha, tá? Mais derivada parcial da função em função de H, e H igual a H', que multiplica H menos H'. Então vamos lá, ó. Quanto é aqui a derivada parcial da função em função de QI? Tá? Isso aqui, ó, em função de QI vai ser 1 sobre A. Tá? E em função de H, a derivada dessa função, isso aqui é 1 sobre QI, sem esquecer de QI vai ser igual a QI', tá? Em função de H, em H igual a H', a gente vai ter aqui o seguinte, ó, esse termo aqui é zero, tá? Quando a gente está vendo a derivada parcial dessa função entre QI e H, que relaciona... Essa função aqui, ó, que leva em consideração como variáveis independentes, né, QI e H, tá? Então a gente tem que derivar esse cara aqui, ó, a derivada da raiz quadrada de x. Isso aqui é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, né? No ponto de operação, ó, isso aqui vai dar vai dar menos k sobre a, que multiplica 2 raiz quadrada aqui de h', tá? Então agora a gente pode escrever nosso sistema aqui, ó. Derivada da altura em função do tempo vai ser igual a 1 sobre A, que multiplica QI menos QI', menos K sobre 2A raiz quadrada de H', que multiplica QH menos H'. Lembrando que se a gente fizer aqui ΔH igual a H menos H' e derivar em termos de H, ΔH mais H', tá? A gente vai ter aqui o seguinte, vai ser a derivada de ΔH dt, vai ser igual aqui, ó, 1 sobre A, aqui vai ser QI, ΔQI, menos K sobre 2A
raiz quadrada de H' que multiplica ΔH. Então, a gente tem aqui a nossa equação, tá? Para fazer a nossa função de transferência, tá? Vai ser 1 sobre A delta QI. Se a gente aplicar a transformada de Laplace nessa expressão, a gente vai ter S delta H de S mais K sobre 2A raiz quadrada de H' delta H de S vai ser igual a 1 sobre A delta QIS. Tá? Então, a gente tem que delta H de S sobre delta QI de S vai ser igual a 1 sobre A sobre S mais K sobre 2A delta H'. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer aqui, ó. Um alfa sobre S mais beta. Tá? Sendo que alfa, esse alfa aqui é 1 sobre A. E beta vai ser K sobre 2A raiz quadrada de H'. Esse alfa aqui ficou muito feio, né? Alfa. Tá aqui. Então tá aqui a nossa função de transferência, ó. Um sisteminha de primeira ordem, tá? Ó, se a gente aplica uma entrada, uma vazão aqui, uma função degrau, isso aqui vai dar o quê? Vai fazer o quê, ó? A altura fazer isso aqui. Tá? Se a gente aplica uma entrada do tipo degrau, isso próximo do ponto de operação, tá? Aqui é T e aqui é delta H de T, por exemplo. Não, aqui é HT próximo, tá? Colocar assim, ó, próximo do ponto H', tá? Ó, próximo do ponto de H', isso aqui se comporta aqui desse jeito, a gente vai ter um carregamento, né? Assim como isso aqui poderia ser modelado de forma análoga a um circuito capacitivo, um resistor e um capacitor, tá? Um circuito RC, ó, isso aqui representa também o circuito RC, ó. E faz sentido? Isso aqui faz sentido pra gente, ó. Isso aqui que eu tô falando faz sentido. Por que faz sentido? Ó, porque se você aplica uma vazão de entrada constante, isso aqui vai começar a encher até atingir o regime estacionário que a gente modelou, né, próximo ao ponto de equilíbrio, considerando que é válido, né, essas relações, tá? Então vai entrar e a gente vai ter a vazão de saída igual a vazão de entrada, fazendo com que a altura do nível de líquido fique constante, tá? Aí, se eu cessar a alimentação de líquido aí, o que vai acontecer? A gente está considerando aqui que tem duas válvulas aqui que ficam abertas. Tá? São duas válvulas que estão abertas aqui para passar líquido. Tá? Então, se a gente cessa aqui a vazão de entrada, o que vai acontecer? A vazão de saída vai ser maior do que a vazão de entrada e isso aqui vai secar. Tá? E isso aqui é um tipo de sistema de controle muito assim, comum. Tá? Sistema de controle de nível. Tá? Um tipo de sistema de controle muito comum, encontrado na indústria química, por exemplo. Tá? Tem um determinado reator, precisa manter um nível de uma determinada mistura constante, tá? E tem uma vazão de entrada e uma vazão de saída de um produto, tá? E está acontecendo uma reação de mistura e é preciso, claro que tem que controlar outras coisas, né? Você tem um reator, você quer controlar a temperatura dele, você vai ter uma velocidade você vai ter aí umas pás que vão fazer uma rotação para que ocorra uma homogeneização desse líquido. E outra variável é o nível, né? Manter o nível constante, tá? Então, esse tipo de problema que ele é muito encontrado, tá? Na indústria, né? E isso aqui, ó, a gente fez um modelo para um tanque. Aí a gente poderia ter um modelo agora com 2 tanques, ó, interligados. Sendo que eu tô fornecendo aqui uma vazão QI e tô querendo controlar, por exemplo, esse nível aqui H2, sendo que aqui eu tenho H1.
Aí eu tenho aqui Q01 e aqui eu tenho Q02, duas vazões de saída que eu posso monitorar aqui e posso monitorar aqui, tá? Então a gente tem como fazer também um modelo para esse sistema, tá? Um sistema interligado, por exemplo, com dois tanques, que esse aqui, o primeiro enche o segundo, tá? E aqui o primeiro tanque ele recebe uma alimentação aqui através de uma válvula, tá? Aí, como é que a gente pode controlar esse sistema aqui? Ó? Se você quiser controlar, como provavelmente eu já dei esse exemplo em aulas passadas, lá no comecinho do curso, tá? A gente pode controlar a abertura dessa válvula aqui. A gente controlar a porcentagem de abertura dela, uma válvula proporcional, a gente tem como modificar a vazão de entrada de modo a ter aí uma vazão de saída escolhida. Uma outra forma poderia ser manter a vazão de entrada constante e a gente ter uma válvula para ser controlada aqui embaixo, tá? Aí aqui muda o esquema, aqui muda, tá? Aqui, se a gente fizer uma análise desse jeito, ó, a nossa entrada vai ser, a gente vai considerar aqui uma entrada constante, né? Vai ser sempre igual e a gente vai controlar o sistema através da vazão de saída, ó. Isso aí já muda a modelagem desse sistema, ok? Tá? Mas aí por que é melhor a gente trabalhar desse jeito que está aqui? Porque nesse caso ó, a gente está escrevendo a vazão de saída em função da altura, tá? Se a gente estiver aqui na saída, como é que a gente vai escrever a vazão de entrada em função da altura? Entendeu? Então por isso que é melhor de trabalhar desse jeito aqui, ó. Do jeito que está aqui, a gente está controlando a vazão de entrada, tá? Aqui na entrada do reservatório, tá? Então, pessoal, eu dei esses três exemplos aqui de linearização de sistemas. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me perguntem, tá? Isso aqui é linearização através de série de Taylor, tá? A gente está desprezando os termos de maior ordem, ficando apenas com o primeiro termo, a primeira derivada da função, para aproximar aqui próximo para obter o modelo local desse sistema, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula e na próxima aula a gente dá continuidade aí. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Adicionais. Até breve, pessoal.